Não, já preguei isso domingo retrasado. Não adianta fazer o sacrifício para ter de volta o que perdeu por desobediência. Assim, ó, vou fazer a campanha da água para ver se minhas finanças mudam. Não muda nada, só vai gastar água, só vai, entendeu? Volta às primeiras obras, volta a obedecer. O que perdeu por causa de desobediência não vai ganhar por um suposto sacrifício. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. E hoje nós iremos para a carta aos Hebreus, capítulo 1. Todos abriram? Está escrito: não se há comprovação histórica de quem é o autor da carta. Eu fico com o João Calvino, o grande reformador, que afirma, segundo seus estudos, que é do apóstolo Paulo. Há algumas evidências que conectam essa carta às demais cartas do apóstolo, porque ele tem uma saudação, né? Domingo que vem eu vou falar para você qual é essa saudação, que me faz também concluir que a carta é dele. Então vamos sugerir que a carta é dele, tá bom? E o que nós queremos fazer com a exposição de conteúdos das três cartas? Provar para nós que não há uma controvérsia entre lei e graça. Como a gente sempre diz, a graça não é uma pessoa, a graça não é Jesus. Jesus se manifestou cheio de graça e de verdade, como diz o Evangelho de João. Mas a graça não é Jesus. A graça é um ato da bondade de Deus para a sua criação. E hoje, nesse tempo de muita confusão teológica, a gente quer expor isso para trazer uma maturidade no povo de Deus, para que a gente também não coloque rivalidade entre Antigo e Novo Testamento. Não, a graça de Deus é a Bíblia toda, o favor de Deus é a Bíblia toda. E a gente não pode customizar, selecionar na Bíblia o que nós queremos. Então, se a gente for com Jesus para o Antigo Testamento, a gente vai ficar muito feliz, porque a gente vai ver que a graça não começa em Jesus. Jesus é a plenitude da expressão da graça de Deus, mas ele isoladamente não é a graça de Deus. Porque até ele mesmo não desprezou o que aconteceu antes dele, nem os profetas, nem os homens de Deus, nem o que estava escrito. Até porque o que estava escrito no Antigo Testamento é ele. A gente vai ver daqui a pouco. A lei é Jesus. O que Moisés disse é Jesus. O que Abraão disse é Jesus. O que Davi disse é Jesus. Mas há tanta confusão que as pessoas estão dizendo, olha, Jesus é a chave hermenêutica. O que as pessoas querem dizer com isso? Que tudo aquilo que elas acham que Jesus não disse, os homens de Deus dizendo, não é evangelho. Aí vira uma bagunça. Não, mas o que saiu da boca de Moisés é Jesus. Jesus é a palavra. Esteja ela no Novo ou no Antigo Testamento. Jesus é a expressão exata do caráter de Deus. Mas a Bíblia é totalmente a palavra de Deus para a salvação, a edificação e o envio do povo de Deus. Amém, gente? Vamos lá. Hebreus 1, verso 1. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem perfeita de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que todos eles. Pai, que o Senhor nos dê entendimento e revelação da Tua palavra, e que a revelação da Tua palavra transforme o que somos,
como vivemos e como pensamos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Esse texto as pessoas usam, os pregadores modernos usam para diminuir ou anular o que aconteceu antes de Jesus. Como se o Novo Testamento não fosse Deus, como as ações do Antigo Testamento não fosse Deus, como se o próprio Deus tivesse passado por evolução comportamental. Deus evoluiu. Por exemplo, Deus estava zangado no Antigo Testamento, mas virou extremamente amoroso em Jesus. Assim, não é só um problema, é um problemão. É uma customização de Deus. E quando nós criamos Deus à nossa própria imagem, não é mais Deus a quem nós estamos adorando. Somos a nós. Porque se eu tenho que customizar a minha experiência de fé, não, acho que Deus estava muito nervoso no Antigo Testamento. Vou ficar com o Novo. Então você não está adorando a Deus, você está adorando a si mesmo. Mas você não tem coragem para reconhecer isso. Que você é um idólatra. E onde há uma idolatria, há uma interrupção da ação de Deus. Deus quer ser adorado não por carência dele, mas quando Deus é adorado pelas suas criaturas, as suas criaturas voltam a funcionar com plenitude. Mas quando eu seleciono em Deus só o que me agrada, não é Deus a quem eu adoro eu mesmo, em minhas projeções. Aí eu vou selecionando, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Porque se eu esvaziar o caráter, atributos do caráter de Deus, por exemplo, olha que complexidade. É porque toda a nossa avaliação ela é caída. Toda a nossa avaliação ela é adâmica. Por exemplo, a ira de Deus. Aí você equaciona. Jesus é uma expressão exata de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. Meu Deus, como pode? Deus ira? Não, é incompatível. Não, é porque você está determinando ira a partir de um padrão caído. Agora sim, vamos elevar o nível. Imagina alguém ser extremamente amor e extremamente perfeito em sua ira. Imagina a possibilidade de alguém estar irado e isso não ser pejorativo, isso ser adjetivo. Você consegue colocar o seu entendimento nesse nível de lugar? Assim, Deus tem ira, Deus vai julgar e Deus vai punir eternamente pessoas. Aí nesse raciocínio não cabe nem conjecturar que Deus abomina o pecado e não abomina o pecador. Porque no juízo eterno não é o pecado que vai ser punido, é o pecador. Está aqui? Olha como você não pode criar Deus à tua imagem. Assim, deixa eu customizar e criar Deus à minha projeção. Porque o pecado são os atos, e Deus não vai punir os atos eternamente, vai punir os atos e a pessoa que os cometeu, vai todo mundo assim, Então eleva o teu entendimento a esse lugar. Ira em perfeição. Assim, não há 1 milímetro de trevas, pecados, rancor. Nada negativo existe em Deus. Nada. Totalmente amável, totalmente bom, totalmente perfeito, totalmente justo. Equitativo em suas análises. Odeia balanças injustas. Estável. Então, quando a Bíblia diz ira, a Bíblia não está dizendo sentimento. Deus governa sobre eles. E como povo de Deus, a gente precisa se elevar para a gente atingir esse lugar de entendimento. Senão a gente vai tropeçando e customizando. Vai dizer, não, o Antigo Testamento não foi Deus, não. Não foi o quê, macho? Foi. Mandou passar a espada, entendeu? Sim, as pessoas falam, está usando muito o Renato Russo, por que não usa a Bíblia? Não, alguém postou essa semana, que eu gosto de refletir, a partir de domingo que vem, eu também vou pregar no culto das 5, eu vou começar uma série de pregações chamada Graça Comum.
e a gente vai estudar teologia, o que é graça especial, que é graça salvífica. Deus se expressa por alguém, mas vai salvar essa pessoa. E tem a graça comum, que é um atributo do caráter de Deus sendo expresso por alguém que não vai ser salvo por ele. Por exemplo, você não sabe se o Renato Russo foi salvo, porque é Deus até dos 49 do segundo tempo. Está aqui? Então você pode ter senso crítico, mas não pode ter juízo crítico. Você não sabe quem foi para o céu, você não sabe quem foi para o inferno e nunca vai saber. Está aqui? Mas um crente maduro é um crente que celebra a graça comum. Deus pode ter usado o Renato Russo mesmo sem salvá-lo, porque Deus usou até o diabo e está usando o diabo. Você está aqui? Martinho Lutero disse, até o diabo é o diabo de Deus. Opa! Não pode tocar Jó sem eu deixar. Está aqui? Quem é Renato Russo no jogo do bicho? Se até o diabo está na rédea. Mas o que é que eu estava falando? Porque eu fico nervoso nessas horas. Ai, meu Deus! O Renato Russo era gay. Por que você não usa a Bíblia como referência? A mesma Bíblia que diz que o pai transou com as suas duas filhas? A mesma Bíblia que diz que o rei Davi, o filho dele, estuprou a irmã dentro de casa? Então você vê como o povo de Deus é desequilibrado em suas análises. Redinha. Ai, não pode se inspirar num gay. Não, mas eu posso me inspirar em Davi, que traiu Deus, traiu a esposa e traiu o cara e matou ele. Ah, gente, a gente está muito longe de amadurecer, viu? Ui, o Renato era gay. Ah, me poupa, gente. Assim, ó, domingo que vem, 5 da tarde, esteja aqui. Renato Russo é fichinha. Vou pregar sobre Nietzsche, Deus está morto. Vou pregar sobre o pastor não convertido, Mano Brown. Eu vou ensinar você a ser crente maduro. Assim, ó, se você quer ser crente focinheira, não recomendo congregar nessa igreja. Aqui, ou você amadurece ou você infarta. Mas o que eu estava falando antes de ficar irado? Hã? Oi? Ira não é sentimento. Deus está governando sobre tudo. Então ele não evoluiu. Ele é o mesmo do Antigo Testamento. Falei domingo passado, a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então Deus tem uma estratégia, Deus tem um plano, Deus tem uma timeline. Então a graça não começa em Jesus, a graça não é Jesus. Diz que desde a eternidade passada, Deus tem seu plano. John Piper, pastor John Piper, que é um dos maiores teólogos ainda vivo, complica ainda mais a nossa interpretação da vontade de Deus. Ele diz, o plano de Deus inclui Adão ter pecado. Senhor, dá um nó na nossa cabeça, senhor. Porque se Deus sabia que ia dar tudo errado, por que mesmo assim ele continuou o seu plano? Aí Paulo vai dizer, quem és tu? Vaso de barro questionando o oleiro. Caladinho, senhor. Deixa com ele. Nem ousa importunar o Senhor com perguntas de adolescente. Só adora e obedece. Se assim é um Jó, crente raiz. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Crente Nutella, pós-moderno, não está pronto para o Senhor autorizar o diabo a matar a esposa, matar os 7 filhos, destruir todo o teu patrimônio. Tá nada só. Não está conseguindo nem andar a pé, não está conseguindo andar de ônibus. Não, mas eu tenho 3 filhos. Imagina eu, Keila, com 3 crianças, um especial dentro de metrô, fazendo a obra, dentro... Ah, só, para! É por isso que Deus não está te honrando, é por isso que Deus não está se revelando você. Está muito... Você quer as condições adequadas para poder servir a Deus e adorar a Deus? Nunca vai! Guarde isso, não vai ser honrado por Deus. Porque nenhum demônio se assusta contigo. Botando condicionais para obedecer a Deus, você acha que o demônio não anota, não? Ó, isso aqui não vai não, senhor. Pode pegar, facinho, é nosso, parceria. Só congrega, nada mais que isso, é nosso. Está dentro da igreja, mas é nosso. Agora deixa o Senhor te ver, os demônios te verem, chorando,
Porque já faz 2 horas que está andando a pé, faltando meia hora para o teu destino. E Deus olhando assim, ó. Está vendo meu servo? Imagina, irmão, Deus conversando com anjos e demônios, assim, ó. Está vendo meu servo? Assim, ó, será que você tem a moral de Deus testemunhar o teu favor como testemunhou Jó? Diabo, de onde tu vem? De rodear a terra. Tu viu meu servo Jó? Meu Deus. A gente está obedecendo como se obedecer obrigasse a Deus a alguma coisa. Onde que eu estava antes de ficar nervoso de novo? Estou presidente de café, já esfriou aqui. O que eu estava falando, gente? Você está bem assim, né? Ai, gente, me ajuda. Ira não é sentimento, já fui. Tá, vamos voltar a Deus. Deus não evoluiu, foi Deus que mandou matar. Porque olha só, falei para você domingo passado, o inferno é real para a nossa alegria. Se Deus não providenciar o inferno para canalizar a morte da morte, não há boa nova. O inferno faz parte da boa nova, a morte precisa morrer. A ação do diabo e dos anjos caídos no mundo, perturbando o que Deus fez, o nome da glória do seu Filho, a dignidade do seu nome. Se o mal existir para sempre na ação diabólica contra a fama de Jesus e contra ti e contra mim, não há boa nova. A boa nova só é boa nova porque Deus vai matar a morte. Você está aqui? Por isso que Apocalipse diz, eu vou enxugar, filho, dos teus olhos toda lágrima. Imagina, vai chegar o dia que você pode acordar sem ter que se arrepender. Você tem noção disso? Você vai acordar e você não vai precisar falar para Deus e para ninguém, nunca mais, me perdoe. Para isso acontecer, Deus tem que providenciar a morte da morte. E a morte da morte é o inferno, que existe por causa da ira de Deus contra o pecado, inicialmente, mas contra todos aqueles que abraçaram o pecado como modo de vida. É aí que Deus não poupa o pecador por causa do seu amor. Irado, julgando, destinando pessoas ao fogo eterno, mas perfeito em seus juízos. Assim, é porque a gente não lê Bíblia, irmão. A gente está lendo muito coach, nada contra, tá? Não se ofenda que você é. Mas quando o assunto é evangelho, Deus não quer que você performe nada. Deus não quer que você seja a melhor versão de si mesmo. Deus só quer te matar. Só isso, assim, ó. Quero viver. Quer? Vou matar você. Sua natureza animal, terrena, diabólica, herdada do teu pai primitivo Adão. Quero que você melhore, evolua. Não, eu tenho que matar você e te fazer nascer de novo. É nessa realidade que o Evangelho promete resultados. Mas está todo crente pós-moderno querendo resultados sem que Deus tenha matado sua velha natureza. Então Deus não evoluiu. Deus não evoluiu. Deus é o mesmo na eternidade passada, na presente, na futura, no Antigo, no Novo Testamento. Ele é. Ele é. Ele não existe, porque tudo que existe foi criado. Deus é autoexistente, autossuficiente, imutável, constante, perfeito, bondoso. Por que ele fez o que fez no Antigo Testamento? Porque ele precisava preservar o DNA do seu povo. E no Antigo Testamento havia a miscigenação. Por exemplo, por que o judeu não se dava com o samaritano? Porque o samaritano era o mestiço. Deus pediu que o seu povo não se misturasse com as nações pagãs. Sansão caiu porque misturou. Salomão caiu porque misturou.
diz que a queda, está escrito na Bíblia, que a queda de Salomão é porque o seu coração se emaranhou, se apaixonou por mulheres estrangeiras, mulheres estranhas, mulheres de outras nações que não tinham aliança com Deus. Então, quando Israel ia para uma guerra, Deus disse: passe a espada tudo, que não sobre nada. Porque Deus estava preservando o quê? O DNA do remanescente, do seu povo. Jesus é a perfeita expressão do Pai? Sim. Aí ninguém precisa mais morrer, só nascer de novo. Mas na antiga aliança, Paulo diz que a lei era um aio. E a palavra aio no grego é pedagogo, o professor de uma criança. Então é como se a... Posso te pegar emprestado? Fica de pé. Ali é o destino. Jesus está ali e ali é o destino. A perfeição da vontade de Deus é Jesus. Você está aqui? Mas o que aconteceu antes de Jesus é vontade de Deus. Mas Paulo diz, é só um professor da tua infância, mas eu quero que você gradue. Uma hora eu quero que você seja pleno. Então por isso que existiu poligamia. Davi, Salomão, Abraão, Moisés, todos praticaram poligamia. Está aqui? Por que não podemos? Porque Jesus é a expressão perfeita do Pai. Mas por que Deus tolerou a poligamia? Porque a lei não podia transformar o caráter do povo de Deus. É como se o Espírito tivesse sobre, mas o Espírito não estava dentro. Em Jesus é a aliança perfeita porque o Espírito está dentro e nós podemos transformar em plenitude. Então Paulo está dizendo que a lei, da sua mão direita, a lei é a placa sinalizadora do destino. Jesus é o destino, mas a lei é Jesus também. Na expressão da vontade do Pai. Obrigado. Dá para entender? Então, Paulo diz que a lei e o Antigo Testamento é sombra. Sombra de quê? Do fato que é Jesus. Por isso que Jesus riu quando os homens falaram, essa mulher foi pega em flagrante adultério, Jesus manda matá-la. O que o Senhor sugere? Aí Jesus, eu acho que ele riu assim, aí agachou na areia. Eu já vi pregadores assim, eu falei, você se esforçou para falar uma bobeira dessa, hein? Que assim, ó, você precisa depender do Espírito Santo, porque até Jesus dependeu do Espírito Santo. Jesus foi questionado, não soube o que falar, se agachou na areia para assim, ó, ô Senhor, me salva dessa. Não, assim, ó, acho que Jesus agachou de tão nervoso que ele ficou, assim, ó, nossa, que bobeira, eles me perguntaram. Porque Jesus poderia ter respondido o seguinte, olha só, não somente sei o que responder, como o que ele disse sou eu. Eu sou o que ele escreveu, eu estava com ele, na mente, na mão, na inspiração, eu sou o que ele escreveu. Mas eu agora sou a exatidão do que ele falou. Porque eu não pedi a morte da mulher. Vocês que estão interpretando a partir do que é conveniente. Quem não tiver pecado, mate-a. Então ele não contradisse o que ele disse por meio de Moisés. Ele só tornou o quadro mais visível, mais pleno. O que eu disse não é para aniquilar as pessoas. É para que as pessoas se enquadrem na minha vontade. Então a mulher está arrependida? Claro, saiu perdoada, redimida, plenificada. Você não tem? Mate ela. Então, olha só, deixa eu ajudar você. Deus não passou por terapia. O que aconteceu no Antigo Testamento precisava acontecer. Irmão, se você estudar, todos os sacrifícios são sombras do perfeito. A rolinha, como ser partida a rolinha, o cordeiro, entendeu? É lindo. Pega Jesus, vai para a antiga aliança, até para o ritual do sacrifício, como o sangue era derramado, como tinha que escorrer o sangue, como o animal tinha que ser partido para que Deus se agradasse e viesse com fogo queimar o sacrifício. É lindo. Você chora, você quebranta. Por isso que você não vai falar o absurdo que a graça é uma pessoa. Que a graça começa em Jesus.
Não, irmão. Eu acho que se você entender o que eu estou dizendo e ir com Jesus na antiga aliança, você vai talvez amar mais o Antigo Testamento do que o Novo. Porque o Novo a gente lê e já entende. Sim, entendeu? Tem nada que interpretar. Bora, macho, só entra. Mas entender o enigma da antiga aliança, que é a sombra do fato que Jesus é, você está louco, só. Eu choro fácil. Olha o sacrifício de Isaac. Olha como é. 3 dias da casa dele até Moriá. Entendeu? O filho primogênito. O cordeiro a ser imolado. Deus é perfeito. Nosso problema é que a gente não lê Bíblia. Os anjos em Apocalipse, dever de casa, se assusta não. Apocalipse é uma das cartas mais lindas da Bíblia. Ela deveria ser o Gênesis. Acho que deveria trocar. Bota Apocalipse no lugar de Gênesis. Gênesis no lugar de Apocalipse. O Gênesis, o Éden só vai voltar para nós porque Deus vai celebrar o que está escrito em Apocalipse. Não pode haver resgate da origem se Deus não executar aquele tipo de final. A cada juízo de Deus manifesto na terra, sabe qual era a reação dos anjos? Porque os anjos estão vendo assim, ó, os atributos visíveis da glória de Deus, eles estão lá nesse exato momento, por isso que a Bíblia diz que eles não param de entoar cânticos de louvores. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Por isso que os anciãos lançaram as coroas aos seus pés. A cada ato do juízo e da ira de Deus, sabe o que os anjos diziam? Maravilhosos são os teus caminhos e os teus juízos. Santo és, perfeito és. Eles ousaram afirmar assim, ó, eles merecem. Quando Deus começou a destruir alguns seres humanos, os anjos louvando ao Senhor, dizendo, eles merecem. Perfeitos são os teus juízos. Imagina? E são pessoas sendo atormentadas eternamente, os anjos dizendo, eles merecem. Tu és perfeito. Como? Não cabe na cabeça caída de Adão. Por isso que você tem que elevar o nível. Deus em ira é extremamente amoroso e perfeito. Mas em que lado da equação você está? O inferno é uma boa notícia. Depende de que lado da equação você está. Tem lá uma nuvem de testemunhas. Debaixo do trono, não me recordo perfeitamente o texto. Mas João pergunta para os anjos, quem são aqueles? O anjo responde, aqueles que foram decapitados por causa do testemunho do Filho de Deus. As pessoas riem de mim quando eu falo isso, mas qualquer pessoa que se debruça, não só de maneira mística, mas de maneira social, política e filosófica, no livro de Apocalipse, entende, no mínimo, que o islamismo e a filosofia da política de esquerda estão juntas. E são elementos escatológicos do tempo do fim. Por exemplo, quem as filosofias humanistas ateístas usam para perverter valores? Os artistas. Você está aqui? Estava conversando com um artista, uma irmã, daqui a pouco. E nós queremos usar vocês, porque isso são mecanismos de adoração ao Senhor. Se vocês não glorificam a Deus por meio das artes, o diabo assim vai fazer. Me apresenta um artista que seja conservador em seus valores e percepção de mundo. Bem difícil, sim ou não? A maioria crê e prega desconstrução. Está aqui? É um dos maiores prazeres do diabo. Lá em Apocalipse, quando a Babilônia cai, e a fumaça da grande cidade pegando fogo, e os mercadores, que eram aqueles que comercializavam os produtos da Babilônia, começam ali a chorar, dizendo, caiu a grande cidade. Olha o que está escrito lá em Apocalipse. Quando eu vi isso, eu chorei demais. Está escrito, nunca mais se verá em ti a obra do artista e nem o cântico do músico.
Eu acho que eu tenho que começar uma série de Apocalipse só para você pirar. Nunca mais. Porque era o veículo da destruição, eram as artes. Nunca mais se verá em ti a obra do artista, nem o som das flautas e nem a voz do músico. Mas voltando às testemunhas. Quem são aquelas testemunhas? Perguntou João. Aqueles que morreram por causa do testemunho do Filho de Deus. Já preguei isso aqui para vocês. As sunas, o islamismo tem o Alcorão, que é o livro sagrado revelado pelo Alá, o Deus criador de todas as coisas na percepção islâmica. Você está aqui? Mohammed ou Maomé é o profeta que recebeu a revelação de Alá. E paralelo ao Alcorão existem as sunas, que é como se fosse uma interpretação bíblica, uma chave hermenêutica do Alcorão. Então, as sunas é como Maomé ou Mohammed interpretou o Alcorão. Nas sunas existe uma fala de Mohammed dizendo: aquele que afirmar que Deus tem um filho precisa ser morto por decapitação. Então, quando um muçulmano radical decapita alguém, é no mínimo uma atitude de adoração àquilo que está escrito. Por isso que para ele não é uma barbárie, o infiel precisa morrer. E o trágico é que você não percebe quão o islamismo já possui o mundo nas mãos. Empreendedores, donos de grandes estruturas sociais, faculdades, escolas, universidades, empresas. É assim, ó, quando o Islã for autorizado por Deus a se erguer socialmente, você vai se assustar, porque eles vão se expressar como donos de quase tudo no mundo. E eu não estou falando isso para te assustar, estou falando isso para você adorar, porque está escrito. A multidão dos decapitados clamavam a Deus: até quando vai nos negar a justiça? Está escrito em Apocalipse. Por isso que o inferno é uma boa notícia. Depende de que lado você está. Você está do lado certo, você clama ao seu Senhor dizendo: o Senhor disse, e nós sabemos que o Senhor vai praticar a sua justiça. Aí o Senhor disse: aguarde mais um pouco, porque se precisa cumprir o dia dos seus irmãos que precisam morrer, como vocês morreram. Então, como filosofia de esquerda, e aqui não vamos entrar no mérito de discussão nenhuma, tá? Porque não é a coisa em si. É o espírito das coisas. Com isso eu não estou dizendo que o outro lado, entendeu? É o lado de Deus. Não, o lado de Deus é a cruz. Deus não é nem de direita e nem de esquerda. Deus é da cruz. Está aqui? E existem perigos em todos os lados. Mas a desconstrução, assim, ó, a direita possui a hipocrisia, dizem que são e não são. E a esquerda tem a desconstrução. Aí você decide o que você acha que é pior. Se fingir que é, ou desconstruir os valores, que inclui até a desconstrução dos valores da nossa fé. Então, às vezes, é pegar um que é bom de cada lado, politicamente falando. Mas há uma realidade escatológica. Como os dois trabalham juntos? Principalmente na Europa. Eu volto à Europa agora em maio. Acho que é a 4ª vez que vou lá. É real o que eu estou falando de você. A esquerda, na sua filosofia, desconstrói uma sociedade ao extremo. Tudo. Os valores tradicionais. Família, sexualidade, economia, tudo. Quando essa sociedade reconhece que a desconstrução foi demasiadamente profunda, aconteceu na Holanda, por exemplo. A Holanda, a droga é legalizada, você pode ir num café e no café escolher que tipo de maconha você quer, se a sul-americana, a africana, a europeia ou a norte-americana. Pedir um cappuccino e um base, um baseado. E tá lá, tranquilo. Saiu lá do seu café
onde você pode fumar sua maconha em paz, você pode sair. Lá em Amsterdã também existe só um bairro onde a prostituição é legalizada e o prostituto ou a prostituta está na vitrine. Não, eu quero rosa, quero branco, quero azul, quero de 2 metros, de meio metro. Acabou. Irmão, conversei com um amigo que foi a Amsterdã, um dono de padaria falou para ele chorando: nós nos arrependemos amargamente no dia que nós aprovamos isso. A Amsterdã virou o lixo do mundo. Tudo que é lunático vem para cá. Todos os dias, a Amsterdã acorda com um novo cadáver no rio. Então, por que o Islã é um sucesso na Europa? Porque a Europa, elitista, intelectual, progrediu muito na desconstrução. A criança é do Estado e o velho também. Então, o meia-idade, o adulto trabalha, o velho vai ser expurgado como propriedade do Estado. Estado máximo em algumas localidades. Funciona tudo. Funciona tudo. A Europa funciona tudo. Mas eu creio que também funciona por causa da herança dos reformadores. Economicamente, a Europa funciona. Moralmente, ela desceu abismos profundos. Quando ela desceu abismos profundos e percebeu que não tem retorno em alguns valores, alguns cidadãos clamam pela dignidade mínima, moralidade mínima, desculpa. E quem é a religião esteticamente mais viável? Assim, ó, eu quero sair do 8 e ir para o 80. Esteticamente, o Islã, assim, ó, o cara prostituía sempre. O cara não vai querer ir para a igreja apenas, ele quer orar 4, 5 vezes por dia. Então, o Islã, ele também ganha terreno no trator que a filosofia de esquerda passou. Desconstruiu tudo e nessa desconstrução clamaram pelo mínimo. E o Islã, assim, ó, um exemplo, desconstruíram a masculinidade na Europa. Lá, o cara desconstruído é chamado de soy boy, que é o garoto da soja. Então, não sei se você sabe, 95% da soja, olha aqui como o diabo é estratégico, sou. Quem é o cara chato hoje? É o cara desconstruído, de esquerda, coque samurai, vegano, Lula livre. Assim, ó, não vamos discutir, mas esse cara, a soja, não sei se você sabe, 95% de sua estrutura é transgênico. 95%. 95%. Então só sobra 5% de uma estrutura saudável na soja. Aí essa soja quimicamente modificada bloqueia a produção do hormônio masculino. Por isso que as novas gerações estão nascendo meio emasculadas, fisicamente, moralmente, mais sensível. Sim, entendeu? Por quê? Porque a desconstrução não é só uma estratégia política e filosófica. É uma desconstrução por completo. Inclusive da desconstrução do corpo. Se o homem foi chamado para Deus para ser um guerreiro, vamos tirar desse guerreiro sua única possibilidade, que é a sua estruturação física. Está aqui? Vamos viajar, irmão. Acho que a sua cabeça está assim, ó. Meu Deus, por que eu vim para esse culto? Aí vem um muçulmano migrando do seu país. O muçulmano pede permissão para ser homem? O muçulmano é sensível? Ai, não sei, o que a minha mãe acha. Entendeu? Está escrito? Allah disse, Mohammed disse, eu mato, eu morro, eu vou. Aí chega na Europa, os caras tudo emasculado, porque desistiram da sua masculinidade. Na França, uma mulher apanhou de um cara na frente de 15 franceses. Eles são refinados demais para interferirem. Aqui, irmão, ó, eu fui muito na Europa. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Deus é português ou é brasileiro? Assim, ó, um trem que o Islã não vai conseguir é perverter Portugal. Eu rodei em 2018, 2019, mais de 20 países na Europa. Todos os países. Deus nos acuda. O único país que Deus não nos acuda é Portugal. E o Brasil. Falei, aleluia, aleluia. Porque, olha só,
A gente chegava, era de voadora, moço. Chama a gente de machista, de troglodita. Mas sim, a gente é destruidor como latino-americano. Mas se a gente vê uma mulher apanhando na rua, acho que pelo menos 7 dos 15 chega de voadora para depois perguntar o nome. Quer nem saber. Entendeu? A taxa de natalidade do francês hoje na França é de 1,3. A taxa de natalidade no muçulmano dentro da França é de 9,3. Mesmo que o francês ou o europeu queira parar o Islã por meio da concepção de crianças, não tem como. As pesquisas sociológicas provam que em menos de 30 anos a Europa será considerada continente islâmico. Só por causa do exercício de masculinidade. Meu Deus, era para eu pegar Hebreus 1, né? É brinquedo não, só. E a gente está aqui relativizando os valores de Deus. Mas o que eu estava querendo dizer com tudo isso? Deus não evoluiu, irmão. Deus é o mesmo. É você que tem que clamar a Ele para entender os seus propósitos. Nem os anjos ousaram dizendo, perfeitos são os teus caminhos. E Deus só estava julgando e lançando na terra as pragas descritas em Apocalipse. E os anjos diziam, perfeitos são os teus caminhos. Perfeitos são os teus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, qual é a tua responsabilidade? Se posicionar. E deixar que Deus, em seu plano soberano, execute aquilo que é o seu propósito. Execute aquilo que está no seu coração. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas. Isso não quer dizer que o que os profetas disseram não é vontade de Deus e não é o Logos. O que diz João 1? Deixa eu ler para você. Não precisa abrir. Como seu pastor, eu quero facilitar a sua vida. Jesus é a palavra de Deus, sim ou não? Palavra com P maiúsculo. No grego é a palavra Logos. Então, está escrito em João 1:1. No princípio, ele era o Logos, ou a palavra. E o Logos estava com Deus, e o Logo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas ou algumas. Mas parece que para alguns de nós é algumas. Se é todas, como que você ousa, como um crente moderno, excluir o Antigo Testamento? Porque o Salmo tu quer. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, não quer. Peguei você, né, coisinha linda? Então quer o que te agrada, mas não quer o que te desagrada. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos... Então, Deus ter falado de muitas maneiras, por meio do seu Filho, o falar de muitas maneiras talvez todas as maneiras que falei não foram perfeitas, assim como através do meu Filho é. Mas foi Deus falando. Então Deus não queria uma sombra sobre Israel. Queria que Israel obedecesse e fosse para o seu destino. Uma coluna de fogo à noite, cordonizes, maná diário. Então Deus falou de várias maneiras, porque com criança se fala de várias maneiras. Então olha só, não é sobre a maneira de Deus falar, é sobre a tua capacidade de entender o que Ele quer dizer.
Então, na lei e com os profetas, Deus precisa fazer mímica para a criança. E o filho, se a fala perfeita do pai é criança quem quer, porque a minha universidade está aberta e é meu filho. Moisés é a placa sinalizadora, meu filho é o destino. A lei é o pedagogo, a graça no meu filho é a formação de vocês. É menino quem quer, é imaturo quem quer, é pecaminoso quem quer. Agora, no meu filho, vocês têm todos os instrumentos necessários para serem quem eu os criei para ser. Então, falar de muitas maneiras é mais sobre tua capacidade de entender. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, em Cristo, não tem mais infantilidade, só para quem quer ou para quem não nasceu de novo. Você quer um exemplo? Deus fala de muitas maneiras no nosso primeiro ano de fé. Mas vai passando e Deus não quer falar mais, e Deus não fala mais, porque o Filho é a linguagem perfeita. As pessoas dizem que a lei morre em Jesus. Deixa eu dar uma boa notícia. A lei não morre em Jesus. A partir de Jesus, ele é a lei. Então as pessoas acham que Jesus é o grito de alforria que elas dão a Deus. Jesus, em sua graça, me tornou livre de Deus. Conversa. Em Jesus eu sou mais habilitado a ser escravo do meu Pai. Sou livre, paradoxalmente aceito ser seu escravo em plenitude, porque entendi. Então, olha, na lei ou no primeiro ano de fé, ainda vale assim, Deus, se chover és tu, se não chover não é. Se tiver de vermelho é do Senhor, se tiver de amarelo é do diabo. Vou nem pedir para levantar a mão. Porque o filho é a fala perfeita. O que o meu filho disse? O que o meu filho expressou? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? O filho é a fala perfeita. Então não cabe mais jogar no jogo do bicho espiritual, entendeu? Vamos ver o que vai dar. Um dia, uma pastora, eu falei, se a pastora está assim, imagina as ovelhas. Não, eu estou tão ruim que eu vou na Universal passar pela coluna de fogo lá, coluna de sal. Falei, nossa, só, que complicado, hein? Que deixa eu falar um negócio. A corrente dos 318 funciona para menino. Mas tu já tem 5, 10 anos de fé. Dá para viver de maneira madura. Assim, ó, é o hospital dos desesperados. Funciona. O voto, o desafio, a campanha, os 21 dias, funciona para a criança. É aquela história que eu conto do shopping. Se você vê meu filho Tiago, de 5 anos, esperneando, você vai dizer o quê? É uma criança. Mas se você vê um cara como eu, com 40 anos, com a cara tatuada, jogado no chão do shopping, dizendo, eu quero, você vai dar umas bicudas em mim ou chamar a polícia. Por quê? Você sabe que eu tenho capacidade de reagir de maneira diferente. Eu não posso ter 22 anos de fé, 40 anos de idade, ser um pastor, pai de 3 filhos, casado, fingindo que eu não sei o que sei. Fingindo que eu não desconfio que Deus já falou para mim o que eu tenho que fazer. Eu não sei. Claro que sabe, está escrito. E a fala do filho é a fala perfeita? É assim, ó, Deus me para porque no teu filho eu já sei o que eu tenho que fazer. É assim que gente madura de Deus faz. Deus, eu estou indo. Se não for, me para. Mas eu estou indo porque já está escrito. Gente madura não anda porque acha, não anda porque concorda ou discorda. Anda por aquilo que está escrito. Está escrito. Como que Jesus reagiu ao diabo?
Com emoção? Eu acho. O que ele fez com o diabo? Só isso. Está escrito. 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 Não funciona, porque sua vida está parada. Não funciona mais fingir que é menino na fé. Por isso que não funciona. Que Deus fala, você já tem capacidade de fazer diferente. Assim, ó. Não, já preguei isso domingo retrasado. Não adianta fazer o sacrifício para ter de volta o que perdeu por desobediência. Assim, ó. Vou fazer a campanha da água para ver se minhas finanças mudam. Não muda nada, só vai gastar água, só vai... Entendeu? Volta às primeiras obras, volta a obedecer. O que perdeu por causa de desobediência, não vai ganhar por um suposto sacrifício. Está escrito que você tem que fazer. E quando você amadurece, você não precisa ser convencido. Você sabe o que você tem que fazer. Então, você quer um exemplo? Se você já é um crente com anos de fé... Não adianta fazer campanha, pedir a Deus para mudar as finanças. Princípios bíblicos e espirituais que vai fazer a vida financeira de qualquer pessoa funcionar. Honra teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro ponto. Assim, ó, pode ser o melhor dizimista do mundo. Honra teu pai e tua mãe? Não, não vai acontecer. Só está gastando dinheiro. Honrar pai e mãe, dizimar sim, ofertar sim, esmolar sim. Sempre desconfiando dos motivos interiores. Porque Deus não quer a obediência estética. Deus quer saber o que está acontecendo por dentro. Caim ofertou e Deus rejeitou. Deus não quer a coisa certa com o coração errado. Então, além de fazer o que a Bíblia mandou, tem que desconfiar do motivo pelo qual você fez o que você fez. Deus não lava dinheiro, principalmente aqui para os empresários, não lava. Assim, ó, gente que trabalha só por dinheiro, estava falando hoje lá em casa. Pense numa tristeza. Construímos nossa casa, reformamos, raramente contratamos um profissional que trabalhou naquilo que a Bíblia vai chamar de excelência. Assim, ó, quero fazer o mais rápido possível, ter o meu dinheiro. Se vai ser uma bomba relógio, daqui 1 mês, 2, 3 meses para o cliente, pouco importa. Aí se é crente, você está trabalhando assim. A Bíblia diz o quê? Trabalhai não para agradar a homens quando são vistos. Mas trabalhai como se fosse ao Senhor. Se você estivesse fazendo um trabalho que Jesus mandou você fazer, como que você faria? É assim que você tem que ser contador, é assim que você tem que ser pedreiro, é assim que você tem que ser motorista de Uber, é assim que você tem que ser pastor, é assim que você tem que fazer tudo na sua vida. Como se aquilo que você estivesse fazendo, você estivesse atendendo Jesus. Aí não prospera. Porque, olha só, um cliente feliz fala para 10. Um cliente triste fala para 30. Aí você só fez uma vez. Aí está perguntando, Deus, por que eu estou com um serviço? Porque não fez bem o primeiro. E porque não fez bem o primeiro, nem o ser humano, nem Deus promoveu o teu nome. Então só quer o dinheiro porque está desesperado para pagar o boleto agora? Não vai pagar o segundo e nem o terceiro. Porque com Deus não se brinca. O homem planta o que colhe. Acabou. Então é por isso que Deus falou de muitas maneiras, porque as muitas maneiras é um povo infantil. Que agora não tem mais desculpa de ser, porque nos últimos dias fala exatamente pelo Filho. Então vamos fazer um dever de casa, compromisso com os 4 ou os 5 evangelhos, incluindo Atos dos Apóstolos. Olha Jesus nos 4 e olha os apóstolos no 5º evangelho. Atos é considerado por alguns teólogos o 5º evangelho. Como Jesus viveu, como seus primeiros discípulos viveram. Como? Como eles encararam fatos,
como eles reagiram, agiram, empreenderam, repreenderam, amaram pessoas. Jesus é o esplendor da glória de Deus e a imagem perfeita da sua pessoa, sustentando todas as coisas pelo poder da palavra do seu poder. Então, aquilo que eu falo para vocês é muito sério. Pode não ser vosso inimigo o diabo. Tem situações que Deus se porta como nosso inimigo, porque a palavra está dizendo que ele sustenta todas as coisas pelo seu divino poder. Então, tem situações, irmão, que não é oposição maligna, pelo contrário, é oposição divina. Aquilo que eu preguei a vocês há 4 domingos atrás, beije o filho, para que o pai não se ire. Porque se todas as coisas estão sendo sustentadas por ele, ele está julgando que você ainda não está no tempo de receber o que pedes. E aquilo que é seu pode estar trancado por ele, dizendo: não tem, cara, eu te amo. Se eu te dar agora o que tu pede, eu te faço mais mal do que bem. Eu quero ler isso aqui de maneira prática, sustentando todas as coisas pelo poder de sua palavra. Eu estava para resolver uma situação, assim, ó, Jesus, eu não estou conseguindo nem orar. Não estou conseguindo orar, não estou conseguindo nem adorar. Acordei assim, ó, mal. Meu Deus, eu tenho que tomar uma decisão séria, uma decisão viril, uma decisão que eu tenho que falar o que não quero falar. Assim, ó. Ai, meu Deus, me livra. Aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Até não orar e não adorar são decisões nossas. Você é um cara quebrantado de coração. Se você orar um pouquinho e adorar um pouquinho, você não vai fazer o que nós queremos que você faça. Assim, ó, a gente quer você bicho louco. Se você orar meia hora, você quebranta o seu coração e enche o seu coração de amor. E quem disse que eu quero o teu coração cheio de amor nessa situação? Eu quero tu bichão louco para chegar de voador e derrubar a porta. Se você estiver cheio de amor, você não quer. Eu quero ser cheio de ira. Então, até não orar é a gente travando seu espírito e a sua capacidade de orar. Você fica louco assim, ó. Meu Deus, acho que não é Deus falando comigo, é o diabo. Mas a Bíblia está dizendo: Ele, o Filho, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. O que Paulo disse em sua carta: o querer e o efetuar são ações primárias do Senhor. Eu falei: meu Deus, que loucura. Tu está me proibindo de orar e adorar? Tô. Que eu quero tu bichão, assim, ó. Vida louca de Jeová. Porque você precisa ser viril para essa situação. E se você adorar, quebrantar seu coração, você, oh, Senhor, eu vou deixar para lá. Está aqui? Que em adoração você não quer tomar decisão viril nenhuma. Você vai assim, ó, apelar pelo amor. Então isso aqui é muito sério. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e por aqui eu encerro. Querido, se lançar aos braços soberanos do Senhor, quer você concorde, quer não, é no mínimo te dar certeza que teu passado, teu presente, teu futuro estão contabilizados na graça dele. Olha, o apóstolo Paulo disse: Ele fez a purificação dos vossos pecados. Então, que tal questionar menos os desígnios do Senhor? Que aquilo nos agrade, que aquilo nos desagrade. Simplesmente adorá-lo e agradecê-lo, porque não há culpa mais, não há débito mais. Pouco importa se a SEB foi paga, se vai ter carne amanhã ou ovo. Ele diz: olha, teu débito passado, teu débito presente, teu débito futuro.
Só se entrega às mãos soberanas do Senhor. Os pensamentos dele mais altos que o vosso. A vontade dele mais perfeita que a tua. Em algumas situações, querer entender Deus é desrespeitá-lo. Ele tem seus caminhos. E a didática de Deus é para vencer o nosso Adão. Você sabia disso? E Deus não perde uma briga nenhuma. E às vezes resistir a Ele é só aumentar o nosso tempo de deserto. O filho foi obediente em 40 dias de deserto. Entrou de uma maneira e saiu habilitado a exercer o seu ministério terreno. Por isso que aqui em Hebreus diz, ele aprendeu pelo que sofreu. 40 dias de deserto. Quanto mais você resiste, mais o seu deserto é esticado. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que 30, 40 dias eram suficientes para o deserto. E 40 anos não é só resistência de Israel, é soberania de Deus. Não vai ser 40 dias, vão ser 40 anos, porque o que eu tenho a ensinar para um povo rebelde não se resolve em um mês. É tão provável que não sobrou quase nenhum. A Bíblia diz que todos morreram quase no deserto. Então tem escolas de sofrimento de Deus que são cooperadoras de nossa salvação. Sem aquele sofrimento, postei hoje na minha rede social, gente, sofrimentos humanos são testes de eternidade também. Assim, ó, não é que o mérito vai nos salvar, mas é uma escola, assim, tu tá habilitado mesmo? Tu tá habilitado a viver o que eu pretendo celebrar contigo para a tua vida? Deixa eu encerrar perguntando isso. Você serviria a Deus sem bônus? Só com ônus? Não responda. Não responda, só pense. Não tem bônus, só ônus. Deixa eu devanear minhas heresias pessoais, tá bom? Se céu e inferno não forem geográficos, forem somente presença e ausência dele. Se hoje eu falasse para você que não existe inferno, que você está livre de Deus. Assim, ó, que você pode ir para um céu com todos os deleites que a Bíblia promete, mas Jesus não estará lá. Sabe qual é o meu medo como pregador do Evangelho? Que a maioria de nós diga, então tá bom. Porque não é para o céu que eu quero ir. É para o inferno que eu não quero ir. Existe o céu sem Jesus, com todo deleite, sem sofrimento nenhum. Mas existe um segundo céu, com Jesus, que você só pode entrar a partir de tudo aquele que ele requer de você. Se houver um céu mais fácil, sem Jesus, eu fico em dúvida, porque não daria nem 50-50. Porque não é para Jesus que queremos ir. É para o inferno que não queremos ir. Porque deixa eu falar para você um negócio. Com Jesus, até aquela sala é céu. Até uma caixa de fósforo é céu. Até aqui, se ele vier e sentar com a gente dizendo, é aqui, para sempre, é céu. Céu é resultado da presença de uma pessoa, manifesta em sua trindade. O Pai, o Filho e o Espírito, conosco, sobre nós e para nós, para a glória deles, eternamente. O que nós queremos com Deus? Sua presença ou sua recompensa? Não responda. Não ouse responder. Vamos celebrar a ceia. Não fale algo que você não tem decisão de sustentar. Deveríamos mudar o nosso apelo.
Quem quer aceitar Jesus deveria ser rasgado das nossas igrejas. Quem quer assumir Jesus. Porque aceitar Jesus, parece que todo mundo aceitou. Assumir Jesus, ó. Porque assumir Jesus é assumir ônus e não bônus. Assumir Jesus é sair desse culto e não ter dinheiro para passagem, nem dinheiro para o combustível, o carro podendo parar no trajeto sem combustível, ou você sair daqui desse galpão para ir para sua casa a pé, louvando, dizendo: os meus pecados foram apagados. Maranata, Senhor, volte. Porque não é o bônus. Não é o bônus. Você quer a presença ou a recompensa? Outro dever de casa. Que tal Lejó? Só para aprender a aceitar o sofrimento em silêncio. O que aquele cara fez? O Senhor disse: ele é justo. O cara não fez nada, irmão. E Deus decidiu aprontar com o cara, assim, ó. Mas o que eu falei domingo para nós? Não temos a capacidade de aceitar o sofrimento, porque não temos uma análise do sofrimento por meio de eternidade. A gente vê o problema no problema, mas não vê o problema de cima, a partir de um olhar de eternidade. Para que, se a gente olhasse o problema de cima, Romanos 8 serviria para nos trazer consolo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu. Quer eu viva, quer eu morra, quer atrase, quer corte, quer meu nome vá para o Serasa, quer dê tudo errado. Se eu estou olhando a minha situação a partir de um olhar de eternidade, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Porque Deus fez isso com Jó? Não me importa. Eu quero saber que lá no último capítulo do livro, não sei se é o capítulo 28, tem um cara sambando assim, ó. Porque Deus decidiu devolver a ele a partir da sua capacidade de resistência. Dobrou o que era e o que tinha. Superior aliança, baseada em superiores promessas. Estamos numa superior aliança. Por que você está reclamando? Porque quem reclamou foram teus ancestrais. Israel reclamou. Igreja, reclame menos, adore mais. Quantos testemunhos maravilhosos temos para contar nesses anos todos? Certa vez ouvi um testemunho na minha antiga igreja, que um homem de Deus, sem nada para comer em casa, cantando e dançando no Espírito, louvando a Deus, declarando a palavra de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, e chega alguém. Pois não? Estava fazendo compra no mercado e senti, eu gosto tanto disso, eu senti de fazer essas compras para você. Nem sei se você está precisando. Eu lembro em Anápolis, ficamos 1 ano em missões em Anápolis há 13 anos atrás. Comi com a Keila e o Paulo, só tínhamos o Paulo, nosso primeiro filho. Comemos o último pacote de bolacha creme crack, biscoito creme crack. Não tem mais nada aquele. E eu lembro que eu fui, Keila dormiu, levantei, uma foto trash nossa, assim. Keila bem magra, né, depois do parto. E eu levantei. Irmão, quem quer, cria. Quem não quer, dá uma desculpa. Sem dinheiro nem para comer, mas toda vez que eu tinha R$1, 2 sobrando, para onde você está indo, amor? Ela dizia, vou na Lan House. Ia lá na Lan House com um pendrive, baixava um monte de livro de homem de Deus no pendrive, voltava para casa para um computador pereba doado
e ficava as madrugadas ali me esforçando para enxergar as letras e lendo os livros e me enchendo do Espírito Santo e orando na madrugada. Numa dessas da madrugada eu ali sem força, esgotado para desistir de tudo. E eu lembro que aquilo acordou, estava orando, chega, eu me assustei porque ela me abraçou por trás. Então imagina, uma mulher que acabou de parir, fome por 2, porque mulher quando tem fome para si, já é um problema, e fome para 2 aumenta o problema. E ela disse, não precisa se preocupar comigo, eu creio que Deus te fez um chamado. Nó! Assim, ó, morto de maré desci. Se os demônios, não vou falar nem de Deus, se os demônios não te verem infidelidade no teu dia mal, eles mesmos vão lutar para que o teu futuro não seja possível. Porque eles vão dizer para Deus, nós temos autoridade sobre ele. Ele não te louva, ele não é teu. Olha o que ele faz em momentos de crise. Olha o que ele faz em momentos de desespero. Ele é nosso. O que Jesus Cristo disse sobre Pedro? Os demônios vieram pedir para cirandar a tua alma. Dá Pedro para nós. Olha como ele é. Dá ele para nós. Ele é nosso. Aí o Senhor disse, Pedro, eu intercedi por ti. Então, nesse exato momento, o diabo está pedindo muitos de nós para Deus. Principalmente se o demônio está nos vendo no nosso dia de crise, no nosso dia mal. Então, se estamos numa superior aliança, Israel murmurou. Que a igreja não murmure. Os santos do Antigo Testamento murmuraram. Que eu e você não murmuremos. Que os demônios nos vejam em adoração. Esquece um pouco Deus. Deixa os demônios te assistirem em adoração. Assim, ó. Não tem como pegarmos. Porque você está lá, ó. Não tem como nós pegarmos ele. Não tem como nós pegarmos ela. Quanto mais eles sofrem, mais eles adoram. Quanto mais eles sofrem, mais eles obedecem. Quanto mais eles são pressionados, eles dizem, seja feita a tua vontade.